Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o projeto pedagógico personalizado sobre o PPP. Bom, no momento anterior, nós vimos em como a escola ela deve se preparar para receber o estudante com deficiência. Como ela deve se preparar? Não é? Primeiro, nós vimos que ela não deve esperar. Ela tem que se anteceder aos acontecimentos. Vimos que o projeto político pedagógico é importante em ser feito, não é? O principal documento que norteia a escola. Vimos também a importância da formação dos profissionais da escola, não só dos professores, mas de todos os profissionais, professores, porteiro, merendeira, serviços gerais, não é? Porque caso esse estudante surdo, por exemplo, venha a se matricular na escola, como é que vai ser esse contato? Como é que vai ser essa conversa? Será que os funcionários sabem Libras? Não é? A mesma coisa para o estudante cego, o autista, enfim. Então, preparar o professor, preparar os profissionais da escola, é importante também sempre estar atualizando esses funcionários. Vimos um plano, não é, de metas para esses estudantes. Então, a escola vai fazer esse levantamento, vai estar lá no PPP, e aí vai ser feito um plano de ação, não é? E esse plano de ação é mais específico, não é? Que objetivo nós queremos, quais são as nossas metas, como é que vamos fazer. Vimos que a escola deve se preparar adquirindo materiais com antecedência, pensando nesse público também que é o estudante com deficiência. Então, adquirindo materiais de tecnologia, não é? Muitos já existem, já estão aí à venda, disponíveis, com tecnologias assistivas para os estudantes com deficiência. Vimos sobre o AE e o PEI, o Plano Educacional Individualizado, que o professor do AE vai construir ali individualmente com esse estudante. Hoje nós vamos falar diretamente com o professor da sala de aula. Então, a escola se preparou para receber os estudantes. E o professor? Ele está chegando, quando o professor chega numa escola, como é que ele deve pensar? Como é que ele deve, os caminhos que ele deve percorrer? E aí ele chega numa escola e a escola, na sala dele, tem um estudante com deficiência. Então é importante que o professor, quando chegue na escola, ele procure saber, conhecer os documentos norteadores da escola, conhecer o PPP da escola, não é? Conhecer as metas, o plano de ação dessa escola. Então, quando se chega numa escola, novato naquela escola, é importante nós, todos professores, perguntar à coordenação, à gestão da escola, onde estão esses documentos e dar ali uma lida para se ambientar, como é o pensamento da escola, como a escola trabalha, não é? Então, conhecer os documentos norteadores é imprescindível para todo professor que está ali chegando numa escola nova. A parceria, parceria com a equipe. Essa parceria vai ter com todos os professores, não é? Vai ter com a coordenação e principalmente, professor, se você tem um estudante com deficiência na sua sala, a parceria com o professor do AEE. É ele que vai estar ali juntinho com você para lhe dar esse suporte de como trabalhar com esse estudante. Claro, você vai construir o seu PEI, vai ter trocas com outros professores, professores que já tenham experiência, que tenham tido alguma experiência com os estudantes, com o seu aluno, o professor dele do ano anterior. Então, é importante ser feita essa troca, não é? Mas essa parceria com a equipe é fundamental. É importante também conhecer o estudante. Você, professor, chegou na escola ou já é professor da escola e está recebendo aquele estudante no início do ano, no decorrer do ano.
Conheça o seu estudante, não é? Entenda como é ele, quem é ele. Conhecer o estudante significa você elaborar ali o seu PEI, o seu plano educacional individualizado. Nós falamos no momento anterior que o PEI também é de responsabilidade do professor do AEE, do atendimento educacional especializado. O professor do AEE, ele vai construir o PEI para trabalhar com o estudante no contraturno, de acordo com aquele levantamento. O professor da sala de aula, é importante que construa também o seu plano. Não precisa ser uma coisa minuciosa, mas que lhe norteie enquanto professor, para trabalhar com esse estudante. E o que é que deve ter nesse PEI, então? Aqui eu elaborei alguns tópicos que é importante o professor fazer ali no seu caderno sobre esse estudante com deficiência. Então, o nome do estudante, claro, vai fazer a identificação do estudante. Quais as áreas de interesse desse estudante? Então, conversando com ele, de que é que ele gosta, professor? Ele gosta de desenhar, ele gosta do material concreto, ele gosta de movimentar o corpo, ele gosta de trabalhar sozinho ou em grupo. Então, o professor da sala de aula, ele também tem que estar atento quais são essas áreas de interesse desse estudante, porque vai ficar mais fácil de você trazer a atividade, colocar dentro do seu planejamento e trazer no momento da aula esses recursos para que esse estudante ele tenha um interesse maior, para que esse estudante consiga assimilar as informações que você vai estar trazendo na sua aula. Então, saber disso é importante. Quais as habilidades desse estudante? O que é que ele compreende? Não é? Nós já sabemos de todas as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem. É fato. Mas a gente precisa focar nas habilidades. E quais são as habilidades que ele já tem? Não é? Então, ele tem uma habilidade com desenho, ele tem uma habilidade com a escrita, ele tem uma habilidade com números. Então, quando a gente sabe quais as habilidades, juntando ali com a área de interesse, veja que uma coisa está relacionada à outra. E quando o professor planeja, sabendo a área do interesse desse estudante, sabendo quais são as habilidades que ele tem, a aula vai ficar muito mais atrativa. E esse estudante ele vai poder, de fato, ter sua aprendizagem ali garantida. Outro momento também, outro ponto também importante, seria uma avaliação inicial. E aí o professor sempre faz, claro, com toda a sua turma e fazer uma com mais tranquilidade com esse estudante, esse ou esses, não é? Sentar ali com ele e fazer essa avaliação. O que é que ele está sabendo, o que é que ele precisa aprofundar mais, o que foi que ele já absorveu, não é, nos anos anteriores, o que é que ele traz de conhecimento prévio. Não é? É importante fazer essa avaliação inicial também com esse estudante, e aí só com ele, já que tenha sempre a primeira avaliação do ano com todos os estudantes, reserve um tempinho para sentar com esse estudante e fazer essa avaliação com ele. Se não é um aluno que escreve, essa avaliação pode ser feita oralmente, não é? Se esse estudante ele não escreve e ele também é um estudante surdo, então precisa do auxílio do intérprete, já perceba isso, já solicite a direção da escola, conversa com o professor do AEE. Ele vai te ajudar em como fazer essa avaliação do estudante. Mais um ponto também interessante para o professor da sala de aula, sala regular, ter ali anotado no seu caderninho, seria sobre as adaptações necessárias. Então, se você já tem as áreas de interesse, as habilidades, a avaliação inicial, quais as adaptações necessárias para esse estudante? Acabei de falar sobre a presença de um intérprete, se esse estudante for surdo, não é? Então, se esse estudante for com baixa visão ou um estudante cego, qual é a adaptação na sala que você, professor, vai precisar fazer? Porque muitas vezes é o professor que vai fazer essa adaptação. Claro, numa barreira arquitetônica, a escola já provavelmente pensou nisso antes, caso não, é a escola que vai providenciar essa
quebra dessa barreira arquitetônica. Mas as atitudinais, o professor está ali na sala de aula todos os dias e cabe ao professor fazer essas adaptações. Então, como vai ser uma adaptação da atividade? Uma adaptação da avaliação, não é? Pensando que o professor já sentou com ele, já viu a área de interesse, então perceba que está tudo ali interligado. Quando a gente conhece melhor, não é? Para um pouco para prestar atenção nesse estudante e conhecê-lo, as coisas vão se encaixando. Não é? Nossos pensamentos, nossa aula vai ficando melhor. Nós vamos nos preparando melhor para dar aquela aula, que não vai só ser interessante para esse estudante com deficiência. Certamente, os demais estudantes também vão achar uma aula muito mais atrativa. Outro ponto necessário são os recursos, não é? Então, nós falamos das adaptações e algumas vezes essas adaptações vão precisar de recursos. Recursos pedagógicos, recursos tecnológicos. Seria ele um data show, seria ele um material ampliado, seria ele material concreto, material tátil. Então, esses recursos também precisam ser estabelecidos, identificados pelo professor, não é? E solicitados à coordenação e gestão da escola para trabalhar com esse estudante. E, por fim, trouxemos aqui também parcerias. E aí, a parceria eu coloquei profissionais e família. É importante o professor ter o contato não só com os colegas professores, não só com o professor do AEE. Esse professor do AEE vai estar sempre ali para auxiliar. Mas procure saber quem foi o professor desse estudante no ano anterior. Essa troca de experiência, essas dicas desse estudante, de como trabalhar com ele, quais foram as experiências que o professor anterior vivenciou com esse estudante e foram proveitosas, não é? Então, essa troca é importante, essas parcerias são. E com a família, e aí é fundamental. E se for um estudante novato? Nenhum professor da escola conhece ele. Então, essa parceria vai ser diretamente com a família. E se ele já for da escola também, a família tem que sempre ser um parceiro do professor, um parceiro da escola. Se nós quisermos de fato que esse estudante ele tenha ali sua aprendizagem garantida, seu direito de aprender, de conviver, de ser garantidos. Então, trazer a família para perto da escola, para perto do professor, é fundamental. É essa família que vai te dar indícios de como é esse estudante, não é? Para conhecer mais esse estudante. Na sala de aula ele é mais quieto, em casa não, ou vice-versa. Então a família ali vai dando, não é, essas dicas para o professor, essa troca com o professor, de como esse estudante ele é na sua vida diária, dentro de casa, na rua, fora do ambiente escolar. Então é muito importante essa parceria, não é, com os profissionais e com a família. E ali eu coloquei uma reticências, porque não é fechado, não é? Cada professor vai identificar as necessidades, o que é que precisa mais saber, não é? De repente uma área diferente de física, de química, ele precisa ter um conhecimento a mais desse estudante, então acrescenta ali, mas sempre no seu caderninho, sempre reveja o que foi visto, se esse aluno está progredindo, se o seu planejamento ele foi suficiente, não é? Se esse aluno atingiu o objetivo, então vamos fazer novas metas, traçar novos objetivos para esse estudante. E aí essa aula ela vai acontecer com toda certeza de uma maneira prazerosa. Prazerosa para o professor que vai perceber que os estudantes estão conseguindo adquirir aquele conhecimento e mais ainda para os estudantes que vão ter o prazer de aprender, que vão estar ali na escola percebendo que aquilo faz sentido para ele, não é? Então você, professor da sala de aula regular, que tem esse estudante com deficiência, procure esse planejamento, procure a parceria dos seus colegas de escola, do professor do AEE, e você vai ver que suas aulas vão ser muito mais aproveitadas,
muito mais, ter uma qualidade muito melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo momento. Até lá!